Você acredita no destino? Acha que um encontro inesperado pode mudar sua vida para sempre? Imagine que, em um instante, você está lutando para sobreviver nas ruas, e no outro, se torna peça-chave na vida de um bilionário. Você aceitaria uma proposta que pode mudar tudo? Curta este vídeo se você ama histórias emocionantes. Comente abaixo: o que você faria se um bilionário te fizesse uma proposta inesperada? Agora, vamos mergulhar nessa história que vai te prender do começo ao fim. A noite caiu sobre a cidade como um manto denso e sombrio, pontilhado pelas luzes artificiais dos prédios e pelo reflexo trêmulo dos faróis dos carros nas poças de chuva. O vento gelado soprava impiedoso, chicoteando as ruas molhadas e fazendo os poucos pedestres que ainda circulavam apressarem o passo. Para a maioria das pessoas, aquilo significava apenas um incômodo passageiro antes de chegarem em suas casas aquecidas. Para Júlia, era apenas mais uma noite fria e hostil, como tantas outras. Ela puxou os pedaços poídos de seu casaco em volta do corpo magro, tentando se proteger do frio cortante. Estava encharcada, os pés doíam dentro dos sapatos rasgados, e o estômago revirava em protesto pela falta de comida. Mas não era só o frio ou a fome que a incomodavam, era a sensação de que a vida continuava a passar diante de seus olhos, enquanto ela permanecia invisível. Ninguém notava sua presença. As pessoas passavam por ela como se fosse parte da paisagem urbana, uma sombra esquecida entre os becos escuros e os edifícios reluzentes. Seus olhos varreram a rua em busca de um lugar para se esconder da tempestade, e foi então que avistou um beco estreito entre dois prédios altos. Aquela era sua rotina. Encontrar um lugar discreto para se abrigar, afastar-se da vista de quem poderia enxotá-la ou pior, ameaçá-la. Júlia já havia aprendido, da pior maneira possível, que estar à mercê da cidade era perigoso. Ela se encolheu contra a parede de tijolos úmidos, tentando ignorar o cheiro de lixo e a umidade que penetrava suas roupas. Fechou os olhos por um instante, tentando se desligar da realidade cruel à sua volta, quando um som abafado a fez abrir os olhos novamente. Um baque surdo ecoou no beco, seguido por um gemido baixo, quase imperceptível sob a chuva. Júlia franziu a testa. O som não parecia vir de muito longe. Seu coração acelerou, e seu instinto gritou para que ignorasse e seguisse sua vida. Mas algo dentro dela a impediu. Com passos cuidadosos, movendo-se como uma sombra entre as poças d'água e os restos de sacos de lixo, ela avançou pelo beco. O som estava mais próximo agora. Um barulho de respiração pesada, arrastada. E então, ela ouviu. Um homem estava caído no chão, parcialmente coberto pela sombra dos prédios. Ele vestia um terno escuro, caro demais para aquele cenário. Seu corpo estava imóvel, mas seus dedos ainda tremiam levemente. Sob a luz fraca de um poste distante, Júlia percebeu algo que fez seu estômago se revirar. Havia sangue escorrendo pela lateral da cabeça dele, misturando-se à água da chuva e formando um rastro escuro na calçada suja. Seu primeiro impulso foi se afastar. Aquela situação parecia perigosa. Homens de terno não apareciam desmaiados em becos escuros por acaso. Ele poderia ser um criminoso. Um traficante. Ou algo pior. Mas então, o homem gemeu de dor, o som rouco e entrecortado pela respiração instável. E Júlia soube que não poderia simplesmente ignorar. Ela se ajoelhou ao lado dele, tocando seu ombro com hesitação. Ei, você consegue me ouvir? Sua voz saiu baixa, quase sem força. O homem mexeu a cabeça levemente, mas seus olhos continuavam fechados. Seu rosto era forte, másculo, mas agora estava pálido, a pele bronzeada tomada por um tom acinzentado. Droga, murmurou Júlia, olhando ao redor. Não havia ninguém por perto. A cidade seguia indiferente à cena diante dela. Ninguém viria ajudá-lo. Seus olhos correram pelos bolsos do terno. Precisava encontrar um telefone, alguma identificação. Mas ao abrir o paletó do homem, tudo o que encontrou foi uma carteira de couro sofisticada e uma chave de carro. Nenhum celular. Nenhuma pista sobre quem ele era. Seu coração martelava dentro do peito. Ela tinha duas escolhas:
Virar as costas e deixá-lo ali, como o mundo sempre fez com ela, ou tentar salvá-lo. Ela inspirou fundo. Não cometeria o mesmo erro de anos atrás. Não se afastaria. Tudo bem, cara, eu vou dar um jeito. Mas como? Ela mal conseguia carregar sua própria mochila, quanto mais um homem muito maior que ela. O som distante de um carro fez sua mente trabalhar rápido. Ela se levantou e correu para a rua principal, onde um táxi havia parado no semáforo. Sem pensar duas vezes, bateu na janela do motorista. Por favor. Tem um homem ferido ali, você precisa ajudar. O taxista olhou para ela com desconfiança. Seus olhos passaram rapidamente pelo casaco rasgado, pelo cabelo desgrenhado e pelo rosto magro. Júlia sentiu o julgamento escorrer pelo olhar dele. Eu pago, por favor. Mentiu, sabendo que não tinha um único centavo. O homem hesitou, mas bufou e saiu do carro. Quando viu o homem inconsciente no chão, arregalou os olhos. Esse cara parece importante. Ele precisa de um hospital. Júlia insistiu. Me ajuda a colocá-lo no carro. O taxista praguejou, mas obedeceu. Com muito esforço, conseguiram erguer o homem e colocá-lo no banco traseiro. Júlia entrou ao lado dele, sentindo o cheiro de couro caro e perfume amadeirado misturado ao cheiro metálico do sangue. O homem gemeu novamente, os dedos se movendo levemente. Júlia segurou sua mão fria sem pensar. Aguenta firme. Ela não fazia ideia de quem ele era. Mas sabia que, ao salvá-lo, sua vida nunca mais seria a mesma. O ambiente cheirava a álcool, remédios e o leve perfume de lavanda dos lençóis hospitalares. As luzes brancas refletiam na mobília impecavelmente limpa, enquanto o monitor cardíaco ao lado da cama emitia um bip suave e rítmico. O silêncio dominava o quarto luxuoso, exceto pelos ruídos sutis dos aparelhos médicos. Enzo Vasconcelos piscou lentamente, sentindo a cabeça latejar como se tivesse sido atingido por um tijolo. Seus sentidos estavam embaralhados, sua mente confusa. Ele tentou se mover, mas um peso invisível parecia mantê-lo preso ao colchão. Aos poucos, sua visão foi clareando. O teto branco do hospital apareceu acima dele, e as sombras distorcidas dos móveis tomaram forma. Seu primeiro instinto foi tentar se sentar, mas uma dor aguda no lado da cabeça o fez gemer. Senhor Vasconcelos? A voz feminina e profissional o trouxe de volta à realidade. Ele virou a cabeça devagar e encontrou uma enfermeira parada ao lado da cama, segurando uma prancheta. Onde estou? Sua voz saiu rouca, arranhada. No Hospital São Miguel. Você sofreu um ataque e foi encontrado desacordado num beco. A informação veio como um choque. Ele franziu a testa, tentando se lembrar. Fragmentos vieram em flashes, a noite chovosa, o beco escuro, passos apressados atrás dele, um golpe seco na cabeça, e depois, nada. Quem me trouxe até aqui? A enfermeira folheou os papéis, mas antes que pudesse responder, uma voz baixa e hesitante ecoou do outro lado do quarto. Eu. Enzo moveu o olhar, e então a viu. Uma mulher franzina, de pé no canto do quarto. Vestia roupas simples e gastas, o jeans desbotado e o moletom velho indicavam que ela não pertencia àquele lugar. Seu cabelo estava desalinhado, caindo em ondas castanhas sobre os ombros, e seus olhos, aqueles olhos grandes e profundos, carregavam uma mistura de inquietação e desafio. Ele piscou, confuso. Quem é você? Ela engoliu em seco e deu um passo hesitante à frente. Meu nome é Júlia. O nome não significava nada para ele, mas a imagem dela ativou algo na sua mente. Sua visão estava embaçada quando despertou no carro, mas ele se lembrava da voz suave sussurrando para ele aguentar firme. Lembrava do toque quente e hesitante segurando sua mão fria. Você me trouxe até aqui? Enzo perguntou, mantendo os olhos nela. Júlia assentiu, cruzando os braços. Sim. Eu te encontrei caído num beco. Você estava sangrando, e ninguém parecia notar. Houve um momento de silêncio tenso. E por que você me ajudou?
A pergunta pareceu pegá-la desprevenida. Ela piscou rapidamente, desviando o olhar por um instante antes de responder. Porque ninguém mais faria. Enzo ficou observando-a por alguns segundos, analisando cada traço de seu rosto. A resposta dela era simples, mas carregava um peso que ele não podia ignorar. Ele não era um homem acostumado a depender dos outros. Sempre foi ele quem controlava tudo, quem tinha o poder de mudar as situações a seu favor. Ser resgatado por uma mulher desconhecida, e claramente sem recursos, era um golpe para seu orgulho. Mas, ao mesmo tempo, havia algo intrigante nela. Seus olhos voltaram para a enfermeira. Há alguma coisa minha aqui? Meus pertences? Apenas sua carteira e sua chave do carro. Não encontramos seu celular no local. Ele trincou os dentes. Roubaram. Júlia permaneceu em silêncio, mas ele notou que seus dedos se apertaram ao redor da barra do moletom. Você viu quem me atacou? Ela negou com a cabeça. Não. Só vi você no chão. O silêncio se estendeu. Júlia sentiu a tensão crescer e começou a se mexer desconfortavelmente. Ela não pertencia àquele ambiente. O brilho das telas médicas e o cheiro estéril do hospital a deixavam inquieta. Ela já tinha feito sua parte. Salvou um homem desconhecido e garantiu que ele recebesse ajuda. Agora, tudo o que queria era desaparecer antes que alguém perguntasse mais sobre ela. Eu já vou indo, murmurou, virando-se para a porta. Espere. A voz de Enzo, firme e carregada de comando, fez seu corpo congelar no lugar. Ela fechou os olhos por um segundo antes de virar-se novamente. O que foi? Os olhos cinzentos de Enzo se estreitaram, analisando-a. O que você quer em troca? Júlia arregalou os olhos. O quê? Todo mundo quer algo. Você me ajudou, e agora quer sua recompensa. Diga logo o que é, dinheiro. Um lugar para ficar? Ela sentiu o sangue subir ao rosto. Eu não quero nada. A resposta fez algo dentro dele se agitar. Ele não acreditava em atos de bondade sem interesses. Não no mundo em que vivia. Você espera que eu acredite nisso? Júlia cruzou os braços, desafiando-o. Eu não me importo com o que você acredita. Se quisesse dinheiro, teria roubado sua carteira. Ela tinha razão. Ele sabia disso. O orgulho e a frustração se misturaram dentro dele. Enzo Vasconcelos não devia nada a ninguém. Mas agora, por mais que odiasse admitir, estava em débito com aquela mulher. E ele não deixava dívidas em aberto. Os olhos de Enzo brilharam com algo que Júlia não soube identificar. Você ainda não me disse quem é. Ela hesitou. Ninguém. O silêncio se alongou, carregado de algo invisível e intenso. Ele viu a forma como seus ombros estavam tensos, a maneira como sua postura indicava que estava pronta para fugir. Mas havia algo mais profundo ali. Você mora nas ruas? Júlia sentiu a humilhação se infiltrar em seu peito como uma lâmina fria. Isso importa? Importa para mim. Ela soltou um suspiro pesado, desviando o olhar. Sim. Enzo apertou os lábios, processando a informação. Seu cérebro trabalhava rápido. Aquela mulher, uma completa desconhecida, havia salvado sua vida. E, ao contrário do que ele esperava, não estava exigindo nada em troca. Mas talvez ela precisasse de algo. Mesmo que não pedisse. Você tem onde ficar hoje? A pergunta pegou Júlia de surpresa. O quê? Eu perguntei se tem onde ficar. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Enzo suspirou, como se tomasse uma decisão interna. Você não quer dinheiro, mas eu não vou fingir que nada aconteceu. Então, me deixe ajudá-la. Os olhos de Júlia se estreitaram. Ajudar como? Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Enzo. Você vai ver. Havia algo perigoso na forma como ele disse aquilo. Um brilho enigmático em seu olhar que fez um arrepio subir pela espinha de Júlia.
E, sem que ela soubesse, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Se um bilionário dissesse que você pode pedir qualquer coisa, o que você escolheria? Responda nos comentários. O silêncio dentro do quarto de hospital era quase opressor. Júlia sentia o peso do olhar de Enzo sobre ela, avaliando-a com uma mistura de curiosidade e intensidade. Ainda não entendia por que ele insistia tanto naquela conversa. Ela já havia feito sua parte. Salvou sua vida, garantiu que ele estivesse em segurança. Isso deveria bastar. Mas algo no olhar dele deixava claro que não bastava. Você ainda está aqui, Enzo disse, cruzando os braços sobre o peito. Júlia respirou fundo. Eu já estava saindo. Ele inclinou a cabeça, os olhos cinzentos cravados nela. Então por que não foi? Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. A verdade era que não sabia ao certo. Algo naquele homem a intrigava. A forma como ele olhava para ela, como se tentasse decifrá-la, despertava algo que ela não conseguia nomear. Mas antes que pudesse se virar para ir embora de vez, Enzo quebrou o silêncio novamente. Quero saber mais sobre você. Júlia franziu a testa, desconfiada. Por quê? Porque você me salvou. E eu não gosto de ter dívidas. Ela soltou um riso curto, sem humor. Eu já disse que não quero nada em troca. Ele não pareceu satisfeito com a resposta. Todo mundo quer algo. Ela cruzou os braços. Talvez eu não seja como todo mundo. Enzo sorriu de lado, como se aquele desafio tivesse o intrigado ainda mais. Eu preciso saber quem você é, Júlia. Ela respirou fundo. Havia algo naquele homem que a deixava desconfortável. Não era medo, nem aversão, era algo diferente. Como se ele tivesse o poder de enxergá-la além da superfície. Você já sabe o suficiente. Não sei. Sei apenas que mora nas ruas e que me salvou. Mas isso não é quem você é. Júlia desviou o olhar, evitando a pergunta implícita. Ele percebeu. Por que você está nessa situação? Porque a vida não é justa, respondeu, seca. E por que não tenta mudar isso? Ela soltou uma risada amarga. Acha que é tão simples assim? Para mim, é. Júlia balançou a cabeça. Claro que é. Para você, tudo é fácil. O dinheiro resolve qualquer problema, certo? Enzo ficou em silêncio por alguns instantes, analisando-a. Nem tudo. Ela arqueou uma sobrancelha. Jura? O que o seu dinheiro não pode comprar? Ele se inclinou levemente para frente, mantendo o olhar fixo nela. O que você fez por mim ontem? A resposta a pegou de surpresa. Ela piscou, sentindo um calor subir pelo rosto. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não. Qualquer um teria ignorado. Você não o ignorou. O silêncio entre eles se estendeu, carregado de algo que Júlia não sabia nomear. Enzo, então, pareceu tomar uma decisão. Quero fazer uma proposta. Júlia estreitou os olhos. Eu já disse que não quero dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Ela cruzou os braços, esperando. Você disse que acha difícil mudar sua vida, ele continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu posso te ajudar a fazer isso. Ela franziu a testa. Como assim? Enzo respirou fundo, como se pesasse suas opções. Quero que você fique comigo. Júlia sentiu o coração acelerar. Ficar com você? Sim. Como? O quê? Sua empregada? Ele sorriu, divertido. Não. O olhar dele deslizou lentamente pelo rosto dela, analisando suas feições, sua postura defensiva. Quero te transformar. Quero te dar uma nova vida. O coração de Júlia batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Por quê? Ele a encarou por um longo momento antes de responder. Porque eu posso. Ela riu, incrédula. Então você quer brincar de Deus? Não. Eu quero te dar uma escolha.
Júlia cruzou os braços. E qual é o preço? Os olhos de Enzo brilharam com algo intenso. Você será minha. O ar entre eles pareceu ficar mais denso. Sua. Ele assentiu. Não da forma que está pensando. Mas, se aceitar, eu vou te ensinar tudo o que precisa para nunca mais voltar para as ruas. Vou te transformar em uma mulher que pode andar no meu mundo sem medo. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E se eu disser não? Ele deu de ombros. Então, quando sair por aquela porta, nunca mais nos veremos. Ela ficou em silêncio, analisando suas opções. A proposta parecia absurda. Mas, ao mesmo tempo, não era. O que ela tinha a perder? A vida nas ruas? A fome? O frio? Ou a liberdade? A palavra ecoou em sua mente. Enzo Vasconcelos era um homem perigoso. Talvez não da forma que criminosos eram, mas perigoso de uma forma mais sutil. Ele podia seduzir qualquer pessoa para dentro do seu mundo. E agora, ele estava seduzindo-a com uma promessa de mudança. Ela olhou para ele, para a forma como seus olhos cinzentos brilhavam sob a luz do hospital, cheios de mistério e poder. E soube, ali mesmo, que sua vida jamais seria a mesma. Júlia respirou fundo. O que exatamente você quer de mim? O canto da boca de Enzo se ergueu em um meio sorriso. Quero que confie em mim. Ela hesitou. Só isso? Ele negou com a cabeça. Não. Quero que me deixe moldar você. Ela sentiu um frio na barriga. Moldar como? Você vai descobrir. O silêncio voltou a reinar. Júlia olhou para a porta. Ela podia simplesmente sair e nunca mais olhar para trás. Mas, por algum motivo inexplicável, não queria. Enzo Vasconcelos despertava algo dentro dela. Algo perigoso. Algo viciante. Ela não sabia se era sua aura de poder, sua confiança esmagadora, ou a forma como parecia enxergá-la além das aparências. Mas, no fundo, sabia que se dissesse sim, não haveria volta. Enzo estendeu a mão para ela. Você vem comigo? Júlia sentiu seu coração parar por um segundo. Sua mente gritava para correr. Mas, quando percebeu, sua mão já estava se estendendo para encontrar a dele. O carro deslizou suavemente pelas ruas iluminadas da cidade, avançando por avenidas largas e silenciosas enquanto Júlia observava tudo pela janela. O contraste entre aquele ambiente sofisticado e a realidade que ela conhecia era quase cruel. Estava sentada no banco de couro macio de um carro de luxo, indo para um destino desconhecido com um homem que exalava poder. A ideia de que, poucas horas antes, dormia encolhida entre papelões encharcados de chuva fazia sua mente girar. Ela roubou um olhar discreto para Enzo Vasconcelos. Ele dirigia com uma expressão neutra, a mandíbula rígida, como se sua mente estivesse ocupada com pensamentos que não compartilharia. Mesmo ali, no silêncio do carro, a presença dele era avassaladora. Para onde estamos indo? Sua voz soou hesitante, como se tivesse medo da resposta. Enzo não desviou os olhos da estrada. Para minha casa. As palavras fizeram o estômago de Júlia se revirar. Sua casa. Ele assentiu levemente. Sim. Se vamos transformar você, o primeiro passo é tirá-la da rua. Ela se recostou no banco, sentindo uma mistura de alívio e inquietação. E depois? Enzo apertou o volante, seu olhar fixo na estrada. Depois, eu vou te ensinar a ser alguém que pode andar no meu mundo sem ser engolida por ele. Aquela resposta a fez engolir em seco. Ser alguém. O que ele queria dizer com isso? Ela já era alguém. Mesmo que o mundo não enxergasse. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela sabia que ele estava certo. Há anos, Júlia existia à margem da sociedade. Invisível. Sem oportunidades, sem esperança. Se Enzo estava lhe oferecendo uma saída, por que hesitava? Talvez porque tudo parecesse bom demais para ser verdade.
O carro desacelerou quando passaram pelos portões altos de um condomínio fechado. Júlia viu as câmeras de segurança, os muros imponentes, e logo percebeu que aquele não era um prédio comum. Quando o veículo parou em frente à construção elegante, sua boca se abriu levemente. A mansão era enorme, com uma fachada moderna de vidro e pedra. Luzes suaves iluminavam os detalhes sofisticados da arquitetura, enquanto uma grande escadaria levava à entrada principal. O jardim era impecável, com arbustos podados em formas geométricas e uma fonte no centro. Era o tipo de lugar que Júlia só via em revistas ou através das vitrines de lojas luxuosas, quando perambulava pelas ruas da cidade. Saia, a voz de Enzo interrompeu seus pensamentos. Ela piscou, sentindo a realidade cair sobre ela como uma onda. Abriu a porta do carro e pisou no chão frio da calçada, seu corpo rígido pelo nervosismo. Ele a guiou até a porta dupla de madeira escura e a abriu sem esforço, deixando que Júlia visse o interior da casa. O impacto foi imediato. O hall de entrada era deslumbrante. O chão de mármore brilhava sob a luz dos lustres imponentes. As paredes eram revestidas com painéis de madeira sofisticados, e uma escada curvilínea levava ao andar superior. Cada detalhe gritava poder. Júlia se sentiu fora de lugar imediatamente. Enzo fechou a porta atrás dela e avançou alguns passos pelo hall, depois se virou para observá-la. Você está em um novo mundo agora. Ela engoliu em seco. E o que eu faço nesse mundo? Ele cruzou os braços, estudando-a. Você aprende a sobreviver nele. Júlia apertou os dedos em punhos, tentando manter o controle da respiração. Isso quer dizer o quê, exatamente? Enzo se aproximou, sua presença tomando conta do espaço ao redor dela. Quer dizer que, a partir de agora, você não será mais uma sombra vagando pelas ruas. Você terá tudo o que quiser. Roupas, comida, conforto. Mas, acima de tudo, aprenderá a se comportar como alguém que pertence a esse mundo. Ela ergueu o queixo. Você quer me transformar em quê? Ele inclinou a cabeça levemente. Em alguém que ninguém ousaria menosprezar. Aquelas palavras a atingiram de uma forma inesperada. Ninguém ousaria menosprezá-la. Há anos, Júlia era tratada como nada. Uma presença invisível, sem valor, descartável. E agora, aquele homem poderoso estava lhe dizendo que poderia mudar isso. Seu coração bateu forte contra o peito. E como você pretende fazer isso? O olhar de Enzo brilhou com algo que Júlia não soube definir. Você vai ver. Ele virou-se e começou a caminhar pelo hall, indicando que ela deveria segui-lo. Ela hesitou por um segundo antes de acompanhá-lo. Passaram por uma sala ampla, onde sofás enormes estavam dispostos em torno de uma lareira moderna. Havia uma estante repleta de livros, um bar elegante no canto, e uma parede inteira de vidro revelando uma vista deslumbrante da cidade. Mas o que realmente chamou a atenção de Júlia foi o reflexo dela no vidro. Suas roupas rasgadas e sujas contrastavam brutalmente com a sofisticação ao redor. Ela era um borrão dentro de uma pintura impecável. Enzo percebeu seu olhar e sorriu de lado. Amanhã de manhã, começamos do zero. Ela se virou para ele. Começamos o quê? A sua transformação. Ela cruzou os braços, sem saber ao certo o que pensar. E se eu não quiser mudar? Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Então você pode ir embora. As palavras foram ditas com calma, mas havia um peso nelas. Júlia prendeu a respiração. Você me deixaria ir? Enzo segurou seu olhar, e por um momento, parecia que ele ia dizer algo importante. Mas então, deu um pequeno sorriso. Se é isso que você quiser. Ela desviou o olhar, sentindo o conflito dentro de si. Era isso que queria? Voltar para a rua? Para o frio? A resposta veio como um soco. Não. Ela não queria voltar. E talvez fosse esse o motivo pelo qual Enzo já sabia que ela ficaria. Ele deu um passo para trás e indicou um corredor. Venha, vou te mostrar seu quarto.
Júlia hesitou antes de segui-lo. Ele a levou até uma suíte espaçosa, maior do que qualquer lugar que ela já sonhou em viver. Havia uma cama gigante coberta por lençóis brancos impecáveis, uma varanda privada e um banheiro luxuoso com uma banheira imensa. Ela piscou, atordoada. Esse é o meu quarto. Enzo sorriu de lado. Sim. Ela passou os dedos sobre a colcha macia, sentindo um nó na garganta. Nunca teve nada parecido com aquilo. Amanhã você terá roupas novas e começaremos seu treinamento. Ela ergueu os olhos para ele. Treinamento? Ele apenas sorriu. Boa noite, Júlia. E, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. Júlia sentou-se na cama, sentindo-se mais perdida do que nunca. Estava vivendo um sonho, ou um jogo perigoso. Não sabia a resposta. Mas sabia que, a partir dali, sua vida nunca mais seria a mesma. Você acha que Júlia fez a escolha certa? O que acha que Enzo quer com ela? Comente aqui. A manhã surgiu fria e silenciosa, com o sol mal despontando no horizonte, pintando o céu em tons alaranjados. Júlia abriu os olhos devagar, sentindo o toque macio dos lençóis limpos e perfumados contra sua pele. Por um instante, o conforto a fez esquecer de onde estava. Mas então, a lembrança da noite anterior bateu contra ela como uma onda. A mansão. A proposta de Enzo. A promessa de uma transformação. Júlia se sentou na cama, esfregando os olhos. Ainda parecia irreal. O quarto onde estava era maior do que qualquer lugar em que já dormira na vida. As cortinas de linho esvoaçavam suavemente com a brisa da manhã, e a mobília luxuosa brilhava sob a luz suave. Ela deslizou os pés para fora da cama e sentiu o toque quente do tapete macio. Era estranho não sentir o chão frio de cimento. Estranho e assustador. Bateram na porta, e seu corpo automaticamente ficou tenso. Sua voz saiu mais hesitante do que gostaria. Uma mulher uniformizada entrou, segurando uma bandeja de café da manhã. O Sr. Vasconcelos pediu que trouxesse isso para você. Júlia piscou. Café da manhã. Quando foi a última vez que teve uma refeição de verdade ao acordar? A mulher colocou a bandeja sobre a mesinha ao lado da janela. Pães artesanais, frutas frescas, café fumegante. Tudo impecavelmente arrumado. Ele também pediu que informasse que sua primeira aula começa em 1 hora. Aula. Júlia sentiu um arrepio na espinha. Aula de quê? A mulher lhe lançou um olhar profissional e neutro. De como ser a mulher que ele espera que você seja. E com isso, saiu do quarto, deixando Júlia sozinha com a dúvida. 1 hora depois, Júlia se viu sentada em uma cadeira de couro diante de um espelho dourado, enquanto uma estilista analisava seus cabelos com um olhar crítico. Seus fios são bonitos, mas precisam de um corte. Algo que realce seu rosto. Júlia apertou os lábios, desconfortável. Ela nunca teve escolha sobre sua aparência. Sempre viveu se escondendo atrás de cabelos desgrenhados e roupas largas. Mas agora, estava ali, sendo moldada. O corte foi rápido. Moderno. Os fios castanhos ficaram mais leves, emoldurando seu rosto de forma elegante. Depois vieram as roupas. O closet da mansão de Enzo continha vestidos, sapatos, joias que ela jamais ousaria tocar. Mas sua transformação não era apenas estética. Ela teve aulas de etiqueta. De postura. De como falar, como se portar em jantares luxuosos. Foi ali que percebeu, Enzo não estava apenas oferecendo um novo lar. Ele estava a preparando para algo maior. E a pergunta que martelava em sua mente era: para quê? A noite chegou, e Júlia sentiu o peso do dia inteiro sobre seus ombros. Ela já não sabia mais quem estava vendo no reflexo do espelho. O som de passos firmes no corredor anunciou a presença de Enzo antes mesmo que ele batesse na porta. Posso entrar? Ela se virou e o encontrou parado ali, encostado no batente, vestindo um terno impecável. Isso é um pedido ou uma ordem?
Ela rebateu. Um sorriso surgiu no canto da boca dele. Uma cortesia. Júlia cruzou os braços. O que quer? Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Quero ver como está indo. Sua boneca está quase pronta, se é isso que quer saber. Enzo inclinou a cabeça levemente, o olhar afiado pousando sobre ela. Não quero uma boneca, Júlia. Quero uma mulher forte o suficiente para andar ao meu lado sem medo. Ela mordeu o lábio, desconfiada. Para quê? Ele se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Porque eu nunca conheci alguém como você antes. A confissão a pegou desprevenida. Ela sentiu o coração acelerar. Enzo Vasconcelos era um homem acostumado a ter o mundo aos seus pés. Mas, naquele momento, ele a olhava como se ela fosse um mistério que ele ainda não conseguirá decifrar. A tensão entre os dois cresceu. Você me trouxe aqui para isso? Para me observar como um experimento? Ele estendeu a mão, tocando levemente uma mecha do cabelo recém-cortado dela. Você me intriga. A pele de Júlia se arrepiou. Ela não sabia dizer se era medo ou desejo. Você é um homem perigoso, Enzo. Ele sorriu de lado. E você gosta disso. Júlia abriu a boca para protestar, mas sua respiração ficou presa na garganta quando ele tocou seu queixo, inclinando seu rosto para que ela o olhasse diretamente nos olhos. O que estava acontecendo ali? Ela devia se afastar. Mas não conseguia. Se eu beijar você agora, você vai me impedir? A pergunta veio baixa, rouca, cheia de algo perigoso. Júlia não respondeu. O silêncio dela foi tudo o que Enzo precisava. Ele deslizou a mão pela lateral do rosto dela, seus dedos quentes contrastando com a pele fria. Então, sem mais hesitação, ele a beijou. Foi um choque de calor. A boca dele se moldou à dela com uma mistura perfeita de firmeza e provocação, como se estivesse a testando. Júlia ofegou, surpresa. Mas não recuou. Enzo aprofundou o beijo, puxando-a pela cintura, pressionando seu corpo contra o dele. Era eletrizante. Proibido. E completamente viciante. As mãos dela foram para os ombros dele, segurando-o com força. Ela sentiu os músculos sob o tecido fino do terno. O cheiro amadeirado e intenso dele invadiu seus sentidos. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Os olhos de Enzo estavam ainda mais sombrios, intensos. Agora você entende? Ele murmurou contra os lábios dela. Júlia piscou, atordoada. Entender o quê? Que não há volta. A verdade daquelas palavras a atingiu como um soco. Ela sentiu o peito subir e descer rapidamente, ainda tentando recuperar o controle. Mas, no fundo, ela sabia. Naquele momento, não era mais apenas um acordo. Eles estavam entrando em um jogo muito mais perigoso. E ela não sabia se sairia ilesa. Você acha que Júlia está jogando com fogo? O que acha que acontecerá depois desse beijo? Comente aqui. O gosto dele ainda estava em seus lábios. Júlia sentia o coração disparado, os sentidos em alerta. O beijo de Enzo Vasconcelos não foi apenas um simples toque. Foi um aviso. Um território reivindicado. Algo que mexeu com cada parte dela, despertando sensações que ela nunca imaginou sentir. Ela recuou um passo, tentando recuperar o controle da própria respiração. Enzo a observava atentamente, como se avaliasse sua reação. Você deveria ir embora. A voz dela saiu mais fraca do que gostaria. Ele inclinou a cabeça levemente, seu sorriso de canto carregado de mistério. Se eu fosse um homem que segue ordens, Júlia, eu não seria quem sou. O peito dela subia e descia rapidamente, e ela sentia que precisava se afastar. Estava entrando em um território perigoso, onde tudo o que ele fazia a puxava para mais perto, e isso a apavorava. Enzo deu mais um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. O que foi? Sua voz era baixa, quase hipnótica. Você quer fugir? Júlia apertou os lábios, sem resposta.
Porque, no fundo, ela não queria. E esse era o verdadeiro problema. Ela queria mais. Boa noite, Enzo. Ela disse de forma firme, mesmo que por dentro estivesse em conflito. Dessa vez, ele obedeceu. Mas não antes de lhe lançar um último olhar penetrante, um que dizia que aquilo estava longe de acabar. Júlia trancou a porta assim que ele saiu e encostou as costas contra a madeira, tentando entender o que estava acontecendo com ela. Por que aquele homem mexia tanto com seu equilíbrio? Mas o que ela não sabia é que esse era apenas o começo do jogo perigoso no qual havia se metido. A manhã seguinte chegou rápida demais. Júlia não conseguiu dormir direito, seus pensamentos rodavam em torno de Enzo e da intensidade que sentirá ao seu lado. Mas sua vida não lhe dava tempo para distrações. Ao descer para o café da manhã, encontrou Enzo já sentado à mesa, folheando alguns documentos, enquanto uma xícara de café fumegava ao seu lado. Ele ergueu os olhos para ela, e por um breve instante, o ar pareceu mais denso. Dormiu bem? Júlia prendeu a respiração. O jeito que ele olhava para ela, como se soubesse exatamente o que estava pensando, era exasperante. O suficiente. Ele sorriu de lado, claramente se divertindo com o jeito que ela tentava manter a postura. Júlia puxou uma cadeira e se serviu de um pouco de café. O aroma forte do líquido quente ajudou a acalmá-la. O silêncio entre os dois foi quebrado quando um homem de terno escuro entrou na sala, segurando um envelope grosso. Senhor Vasconcelos, conseguia as informações que pediu. Júlia ergueu a cabeça rapidamente. Informações? O homem entregou o envelope para Enzo, que apenas acenou com a cabeça antes de abrir e começar a folhear os papéis. Seus olhos se estreitaram enquanto lia, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Júlia ficou inquieta. O que é isso? Enzo soltou um suspiro e empurrou os papéis sobre a mesa, encarando-a diretamente. São informações sobre você. O estômago dela revirou. O quê? Eu precisava saber mais sobre você, Júlia. Ela sentiu o sangue ferver. Você me investigou. Ele se recostou na cadeira, os dedos batendo levemente sobre a mesa de madeira. Claro que sim. Não sou um homem que lida com desconhecidos. A raiva subiu pelo corpo dela. Você não tinha o direito. Ele arqueou uma sobrancelha. Eu tinha todos os direitos. Você está na minha casa. Eu precisava ter certeza de que você não era um risco para mim. Os olhos dela brilharam de indignação. E o que você descobriu? Enzo ficou em silêncio por um momento antes de pegar uma das folhas e deslizá-la pela mesa na direção dela. Júlia olhou para o papel, seu peito subindo e descendo rapidamente. Quando leu as palavras, sentiu o chão sumir sob seus pés. Ali estavam seu nome completo, sua data de nascimento, um histórico de endereços e, no final, um pequeno parágrafo que fez sua visão escurecer. Órfã desde os 12 anos, envolvida em um incidente nunca resolvido que resultou na morte de seus pais adotivos. Sem registros criminais, mas considerada desaparecida por 3 anos antes de ressurgir vivendo nas ruas. As mãos dela tremiam ao segurar o papel. Ela ergueu os olhos para Enzo, que a observava com uma expressão indecifrável. Você não deveria ter feito isso. Ele cruzou os dedos sobre a mesa. O que aconteceu com seus pais adotivos, Júlia? A garganta dela apertou. Isso não é da sua conta. Tudo sobre você é da minha conta agora. Aquela afirmação a fez querer jogar o café quente no rosto dele. Você acha que pode controlar tudo, não é? Ele a observou com calma. Acho que posso entender as pessoas melhor quando conheço suas sombras. Júlia apertou os dentes. E o que você vê em mim, Enzo? Ele se inclinou levemente para a frente, seu olhar perfurando o dela. Uma mulher que esconde algo muito mais profundo do que quer admitir. O peito dela se contraiu. Ela segurou o papel com força, os dedos quase o rasgando. Eu não quero falar sobre isso. Então não precisa. A resposta a pegou de surpresa. Ela esperava que ele insistisse. Mas, ao invés disso,
Enzo apenas recostou-se novamente e tomou um gole do café. Só quero que saiba que eu sei. O coração de Júlia disparou. Ela não sabia se gostava daquilo. Ou se era exatamente isso que a assustava. A tarde passou devagar. Júlia tentou evitar Enzo, mas seu corpo inteiro ainda estava em alerta depois da manhã intensa. Por volta das 8 da noite, sentiu que precisava sair um pouco. Decidiu explorar a casa. As portas das varandas estavam abertas, e uma brisa fria entrou, fazendo os cabelos dela se arrepiarem. Foi então que ouviu vozes baixas. Ela se aproximou de uma das portas e espiou discretamente. Enzo estava no jardim, falando com um homem de terno. Eu quero saber quem foi. A voz de Enzo estava carregada de autoridade. Já estamos investigando, senhor. Mas os homens que o atacaram foram contratados por alguém discreto. Júlia ficou imóvel. Não quero suposições, Enzo continuou, sua voz fria. Quero nomes. Júlia sentiu um arrepio subir sua espinha. Aquele homem poderoso estava cercado por algo perigoso. E agora, ela fazia parte disso. Será que ainda havia tempo de voltar atrás? Ou já era tarde demais? O vento frio da noite acariciava sua pele enquanto Júlia permanecia imóvel perto da sacada, escutando a conversa de Enzo. Seu coração batia forte, e sua mente estava um caos completo. O homem que a acolheu, que a transformou, estava no centro de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ela não era ingênua. Sabia que Enzo Vasconcelos não era um homem comum. Ele tinha uma presença que exalava poder e mistério, e agora, começava a entender que por trás de sua riqueza e controle absoluto, havia segredos sombrios que ele não compartilhava com ninguém. Júlia recuou lentamente, sem fazer barulho, e se afastou da sacada. Sua mente gritava uma única coisa: ela precisava sair dali. Mas para onde iria? Ela apertou os braços ao redor do próprio corpo, sentindo um frio diferente percorrer sua espinha. O problema não era apenas o perigo ao redor de Enzo. O problema era o que ele fazia com ela. O que aquele homem despertava dentro dela. Júlia passou o resto da noite inquieta, incapaz de dormir. Cada vez que fechava os olhos, a lembrança do beijo de Enzo voltava, junto com a lembrança da voz dele naquela noite, exigindo respostas de um de seus homens. Ela precisava tomar uma decisão. Quando o sol começou a nascer, ela já sabia o que fazer. Se vestiu com a primeira roupa que encontrou, um vestido simples de linho branco que haviam comprado para ela. Pegou um casaco fino e saiu do quarto. Seus passos foram silenciosos pelos corredores da mansão, e quando chegou à entrada principal, hesitou. Era isso. Era o momento de ir embora. Ela não pertencia àquele mundo. Mas, antes que pudesse dar um passo para a liberdade, uma voz grave ecoou atrás dela. Aonde você acha que está indo? O corpo de Júlia congelou no mesmo instante. Ela fechou os olhos por um segundo antes de se virar lentamente. Enzo estava parado no topo da escadaria, vestindo apenas calça de moletom preta e descalço. Os músculos do peito largo e dos braços definidos estavam expostos, e os cabelos um pouco bagunçados indicavam que ele havia acabado de acordar. Mas foi a expressão em seu rosto que a fez engolir em seco. Os olhos cinzentos estavam frios, perigosos. Júlia respirou fundo. Eu estou indo embora. A mandíbula de Enzo se enrijeceu. Não. Você não está. Ela cruzou os braços. Você disse que se eu quisesse ir, eu podia. Eu disse isso ontem. Mas as coisas mudaram. Júlia sentiu o coração acelerar. Como assim? Ele começou a descer as escadas, cada passo carregado de um domínio que a fazia se sentir presa. Você não tem para onde ir, Júlia. Ela arregalou os olhos. Isso não é problema seu. Ele sorriu de lado, mas não havia humor em sua expressão. Você já faz parte disso. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Parte de quê? Ele parou a poucos centímetros dela. De mim. O ar entre eles ficou denso.
Eu não pertenço a você, Enzo. Ele inclinou a cabeça, os olhos brilhando com algo intenso. Então me diga que não quer mais estar aqui. Olhe nos meus olhos e diga que não sente nada por mim. Júlia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque seria mentira. O sorriso de Enzo se alargou. Foi o que pensei. Ela sentiu o peito subir e descer rapidamente. Eu tenho medo do que sinto quando estou perto de você. A confissão saiu antes que pudesse impedir. Os olhos de Enzo escureceram. E o que você sente? Ela fechou os olhos, sua respiração pesada. Que estou perdendo o controle. Ele ergueu a mão e tocou seu rosto com a ponta dos dedos. Talvez o controle nunca tenha sido seu para começar. A pele dela se arrepiou. Eu não quero ser sua prisioneira. Ele deslizou o polegar pela linha do maxilar dela. E quem disse que você é? Os olhos de Júlia estavam marejados. Eu não sei mais o que fazer. Ele segurou seu queixo delicadamente e inclinou o rosto para mais perto. Então pare de lutar. Foi a última coisa que ele disse antes de tomá-la em um beijo profundo e intenso. Dessa vez, Júlia não resistiu. Ela se entregou. Porque no fundo, já era dele. O dia passou como um borrão depois daquele beijo. Júlia se sentia uma tempestade de emoções. Ela não podia mais negar o que estava acontecendo entre eles. Mas o medo ainda estava lá. Ela sentia que Enzo guardava segredos demais. Que, por mais que dissesse que a queria, ainda não havia mostrado quem realmente era. E então, ao anoitecer, ele fez um convite inesperado. Quero te levar a um evento esta noite. Júlia arqueou as sobrancelhas. Que tipo de evento? Ele sorriu de lado. Uma festa de negócios. Mas quero que vá como minha acompanhante. Ela piscou algumas vezes. Como, sua acompanhante? Ele assentiu. Sim. Quero que o mundo te veja ao meu lado. O estômago de Júlia se revirou. Isso parece um teste. Ele deu de ombros. Talvez seja. Júlia mordeu o lábio. E se eu falhar? O sorriso de Enzo ficou predatório. Eu não aceito falhas. Ela sentiu um frio na barriga. E naquela noite, quando se olhou no espelho com o vestido vermelho luxuoso que Enzo mandou que escolhessem para ela, percebeu que não era mais a mesma mulher que ele encontrou no beco. Estava mudando. Se transformando. Mas será que era uma transformação para melhor? Ou estava apenas se tornando mais uma peça no jogo de Enzo Vasconcelos? A festa estava repleta de pessoas importantes, homens de terno bem cortado e mulheres com vestidos brilhantes e joias exuberantes. Júlia sentia os olhares sobre ela enquanto caminhava ao lado de Enzo, seu braço pousado com firmeza na curva da cintura dela. Mas, por trás do brilho e do glamour, ela sentia algo a mais no ar. Segredos. Jogos de poder. E então, enquanto segurava uma taça de champanhe e tentava se misturar, viu algo que a fez congelar. Um homem parado do outro lado do salão. Um homem que ela conhecia. Seus olhos se arregalaram, seu corpo inteiro ficou tenso. Não pode ser, murmurou. Enzo percebeu sua reação imediatamente. O que foi? Ela não conseguia desviar os olhos daquele homem. Eu conheço ele. Enzo franziu a testa. De onde? Júlia engoliu em seco, sentindo o pânico tomar conta de seu peito. Ele estava lá, no dia em que meus pais adotivos morreram. O rosto de Enzo se transformou na mesma hora. Seus olhos brilharam com algo perigoso. Tem certeza? Ela assentiu, a voz saindo num sussurro. Sim. Foi então que percebeu. Tudo aquilo. A presença dela na vida de Enzo. A proposta dele. Talvez não tivesse sido um acaso. Talvez o destino tivesse planos muito maiores para os dois. E agora, ela não tinha mais como fugir. A festa girava ao redor de Júlia como um turbilhão de luzes, conversas e olhares curiosos. Mas nada daquilo importava.
Seu coração batia frenético, seu peito subia e descia em um ritmo descompassado. O homem à sua frente, de terno impecável e um sorriso estudado, era uma sombra do passado que ela havia tentado enterrar. Ele estava ali. No mesmo salão que ela. No mesmo círculo de pessoas influentes que Enzo Vasconcelos dominava. E a verdade bateu contra Júlia com uma força esmagadora: aquilo nunca foi coincidência. Ela engoliu em seco, sentindo o calor do olhar de Enzo sobre ela. Quem é ele? A voz dele veio baixa, perigosa, repleta de uma tensão que só ela conseguia perceber. Júlia apertou os dedos ao redor da taça de champanhe. O nome dele é Augusto Nunes. As palavras saíram num sussurro trêmulo. Ele estava lá no dia em que meus pais adotivos morreram. Enzo não reagiu imediatamente, mas seu corpo ficou rígido, os músculos do maxilar tensionando. Tem certeza? Ela sentiu, sua respiração irregular. Absoluta. Ele ficou em silêncio por um momento, então soltou a taça que segurava sobre uma mesa próxima e ajustou os punhos da camisa. O gesto era pequeno, mas Júlia percebeu o que significava. Ele estava se preparando para algo. Fique aqui. Ela segurou o braço dele instintivamente. O que você vai fazer? Os olhos cinzentos de Enzo encontraram os dela, intensos e implacáveis. Descobrir por que diabos esse homem ainda respira. O pânico tomou conta dela. Enzo, por favor, não faça nada estúpido. O sorriso dele foi puro veneno. Você acha que eu faço qualquer coisa sem um propósito? Antes que Júlia pudesse impedi-lo, ele já estava cruzando o salão. Ela sentiu o peito apertar. Não sabia ao certo o que estava acontecendo ali, mas sabia que nada de bom viria disso. Então, tomou uma decisão impulsiva. Ela o seguiu. Augusto estava envolvido em uma conversa com outros empresários quando notou Enzo se aproximando. Seu sorriso educado permaneceu no rosto, mas seus olhos, frios e analíticos, demonstraram que ele sabia que algo estava errado. Enzo Vasconcelos, ele disse, erguendo sua taça. Finalmente nos encontramos pessoalmente. Enzo manteve o rosto impassível. Parece que sim. Júlia sentiu seu estômago revirar ao perceber que aquele não era um encontro inesperado para Augusto. Ele sabia. O homem girou levemente o líquido âmbar em sua taça. Imagino que tenha perguntas. Muitas, Enzo respondeu, a voz baixa e cortante. Mas talvez seja melhor discutirmos isso em um lugar mais privado. Augusto sorriu de lado. Claro. A última coisa que queremos é um espetáculo, não é? Ele fez um sinal para um dos seguranças ao longe e começou a caminhar para um dos corredores laterais do salão. Enzo seguiu. E Júlia, incapaz de ficar parada, foi atrás deles. O ambiente privado em que entraram era uma sala de reuniões decorada com madeira escura e poltronas de couro. Augusto se serviu de um pouco de uísque antes de se virar para Enzo. Então, o que quer saber? Enzo cruzou os braços, analisando o homem à sua frente. Você esteve envolvido na morte dos pais adotivos de Júlia. Augusto soltou um suspiro dramático, como se estivesse entediado. Isso foi há anos. Não era uma garota de rua que morreu naquele dia? Júlia sentiu um frio na espinha. Ele sabia. Augusto sabia que ela estava viva esse tempo todo. Seu sangue gelou. Por quê? Sua própria voz saiu mais firme do que esperava. Por que os matou? O homem sorriu, bebericando seu uísque. Eles sabiam de coisas que não deveriam. Coisas que poderiam arruinar certos negócios. Ela sentiu um nó na garganta. Que tipo de negócios? Augusto inclinou a cabeça levemente, como se analisasse se valia a pena contar. Digamos que seu querido Enzo também não é um santo, minha cara. Ela franziu a testa. O que quer dizer com isso? O olhar de Augusto foi para Enzo. Você não contou para ela, contou? Enzo manteve sua postura firme. Cuidado com o que vai dizer. Augusto sorriu. Ah, Júlia, ele balançou a cabeça lentamente.
Você realmente acha que foi por acaso que Enzo cruzou seu caminho? Júlia sentiu o peito apertar. O que quer dizer com isso? Augusto tomou outro gole de seu uísque, saboreando a tensão no ar. Que o homem que você tanto tenta resistir já sabia quem você era antes de encontrá-la naquela noite chuvosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela olhou para Enzo, esperando que ele negasse. Que dissesse que tudo aquilo era uma mentira. Mas ele não disse nada. O rosto de Enzo era uma máscara fria, mas em seus olhos havia algo que ela não queria enxergar. Verdade. O ar ficou pesado. Ela deu um passo para trás. Você já sabia de mim? Enzo permaneceu em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade antes de responder. Sim. A dor atravessou Júlia como uma lâmina afiada. Você me usou. Os olhos de Enzo brilharam com algo intenso. Não foi assim. Ela sentiu as lágrimas se formando, mas se recusou a deixá-las cair. Então como foi, Enzo? Me diga, como foi? Ele deu um passo à frente, mas ela recuou. Eu sabia quem você era. Mas eu não sabia que me importaria com você. O peito dela se contraiu. Isso não muda nada. Você me enganou. Eu não podia te contar, ele disse, a voz mais baixa. Havia muita coisa em jogo. Minha vida não é um jogo. O silêncio se prolongou. Augusto observava tudo, satisfeito por ter destruído a confiança entre eles. Mas Enzo não era um homem que aceitava perder. Ele se virou para Augusto, sua expressão endurecendo. Você vai pagar por tudo. Augusto deu de ombros. Boa sorte com isso. E, com um último sorriso, saiu da sala. Deixando apenas Júlia e Enzo ali. Mas algo entre eles havia se quebrado. Eu preciso ir, Júlia murmurou, se afastando. Enzo segurou seu pulso. Não. Ela o olhou nos olhos. Eu não posso confiar em você. O peito dele subiu e desceu pesadamente. Mas você ainda me ama. As lágrimas que ela tentou segurar finalmente caíram. Esse é o problema. E então, ela soltou seu pulso. E saiu. Deixando Enzo Vasconcelos para trás. Mas por quanto tempo? O sol dourado se derramava sobre a cidade enquanto Júlia caminhava lentamente pelo calçadão à beira-mar, sentindo a brisa suave tocar sua pele. Já fazia 3 meses desde que deixará Enzo para trás, desde que tentará reconstruir sua vida sem ele. Ela conseguiu. Arrumou um emprego simples, alugou um pequeno apartamento e começou a viver sem depender de ninguém. Mas, mesmo depois de tanto tempo, algo dentro dela ainda parecia incompleto. A verdade era uma só: ela sentia falta dele. Falta do jeito que ele a olhava, da forma como sua presença dominava qualquer ambiente, do toque de suas mãos, do sabor dos beijos intensos que faziam sua pele arrepiar. Mas ele a enganou. Ele sabia de tudo antes mesmo de encontrá-la. E, por mais que seu coração gritasse por ele, sua mente insistia que ela precisava seguir em frente. Então por quê, a cada passo que dava, sentia que estava indo na direção errada? Ela suspirou, observando o movimento das ondas, tentando encontrar paz em meio ao turbilhão de sentimentos. Foi quando sentiu aquele arrepio familiar. Aquela sensação de que alguém a observava. Ela se virou, e seu coração quase parou. Ali, a poucos metros dela, parado com as mãos nos bolsos e um olhar indecifrável, estava Enzo Vasconcelos. Júlia piscou, achando que sua mente estava lhe pregando uma peça. Mas ele era real. Ele estava ali. E, pela primeira vez, parecia vulnerável. Ela abriu a boca, mas não soube o que dizer. Foi ele quem quebrou o silêncio. 3 meses. A voz dele soou baixa, carregada de algo que fez seu coração apertar. O quê? Ela perguntou, confusa. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. 3 meses sem você.
3 meses sem conseguir dormir direito, sem conseguir me concentrar em nada. 3 meses tentando aceitar que você não queria mais estar na minha vida. O peito dela subiu e desceu rápido. E o que você quer agora, Enzo? Os olhos cinzentos brilharam com algo intenso. Quero você. Júlia sentiu suas pernas fraquejarem. Ele continuou. Eu cometi erros. Eu devia ter te contado tudo desde o começo. Mas a única coisa que não foi uma mentira, foi o que eu senti por você. Ela engoliu em seco, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. E o que você sentiu, Enzo? Ele deu mais um passo. Amor. Seu coração parou. Ele a amava. Ela tentou respirar, mas a emoção tomou conta de seu peito. Eu tentei seguir em frente, sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Ele tocou seu rosto suavemente, seu olhar segurando o dela com urgência. Então me diga que conseguiu. Me diga que está feliz sem mim. Ela piscou, e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. E foi ali, naquele momento, que soube a verdade. Ela não queria seguir em frente. Ela queria ele. Júlia soltou o ar preso em seus pulmões e sorriu, mesmo entre as lágrimas. Eu te amo, Enzo. O sorriso que surgiu no rosto dele foi o mais genuíno que ela já viu. Sem esperar mais, ele a puxou para seus braços e a beijou. Dessa vez, não havia dúvidas. Não havia medo. Havia apenas amor. E naquele instante, souberam que pertenciam um ao outro. Para sempre. Se você amou esse final, deixe seu like e comente. Eu sempre acreditei nesse amor.